O João Fonseca já conheceu o seu adversário de estreia no Masters 1000 de Cincinnati. E o sorteio colocou no caminho dele um nome que traz uma lembrança boa e a outra nada agradável. Botic Zandschulp será o primeiro desafio de João Fonseca. E esse confronto chega empatado em uma vitória para cada lado. O detalhe que deixa essa partida ainda mais interessante está no último encontro entre eles. O Van Zandschulp venceu João Fonseca em Bruxelas e mostrou um caminho claro para incomodar o brasileiro. Agora, o João Fonseca chegará em outro momento da carreira, ocupando a 26ª posição e entrando em Cincinnati como cabeça de chave. Então, pessoal, fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou analisar esse confronto, explicar onde João Fonseca consegue machucar mais o holandês e mostrar também os riscos que o Zandschulp pode oferecer ao João. E se vocês acompanham o tênis e gostam desse tipo de análise, inscrevam-se agora no canal Tênis com o João. E se vocês já estão inscritos, fiquem comigo até o final, porque esse jogo possui detalhes táticos super importantes. E antes da gente seguir com a análise, vale um convite para quem acompanha o nosso canal e também pratica tênis. A ProSpin é uma das maiores lojas especializadas em artigos para tenistas do Brasil e parceira do nosso canal. Ao acessarem o site oficial e utilizar o cupom Tênis com o João, o desconto varia de 4% a 15% em qualquer pedido. Cada compra feita pelo cupom fortalece o canal e ajuda a manter uma cobertura diária do circuito mundial. Bem, a confirmação do adversário aconteceu depois de uma mudança inesperada na chave. O Taylan Grigspor estava escalado para enfrentar o seu compatriota, o Zandschulp, mas deixou o torneio por dores abdominais. Substituto, Alexander Shevchenko, que havia perdido na última rodada do Qualify, entrou de Luke Loser na chave. O Zandschulp não desperdiçou a oportunidade e o holandês venceu o Shevchenko por 6-4 e 6-4. 2 sets com o mesmo placar e uma classificação que garantiu esse reencontro com o João Fonseca. O João Fonseca entrou diretamente nessa fase por ser cabeça de chave. Isso traz uma vantagem de descanso, mas também exige extrema atenção desde os primeiros games. O Zandschulp já sentiu a quadra, já disputou uma partida oficial em Cincinnati e chega com referência de velocidade, kick e condições de jogo. E aqui começa um ponto importante dessa análise. Eu não considero esse confronto simples para o João Fonseca. O ranking coloca o brasileiro na frente, mas porque o João Fonseca ele aparece na 26ª colocação e o holandês na 59ª. Só que esse confronto já mostrou que ranking não resolve a partida. Eles já se enfrentaram 2 vezes no circuito profissional. O retrospecto está empatado em 1-1. O primeiro duelo aconteceu na Copa Davis de 2024. O João Fonseca venceu por 6-4 e 7-6. Foi uma atuação firme contra um jogador experiente e uma demonstração da capacidade do brasileiro em quadra rápida. O segundo encontro aconteceu em outubro de 2025 no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. E ali o Zandschulp deu a resposta. O holandês venceu por 7-5, 7-6, com 7-2 no tie-break do segundo set. O placar mostra equilíbrio, mas os números daquela partida revelam um alerta muito importante para o João Fonseca. O Zandschulp venceu 88% dos pontos disputados com o primeiro saque. Foram 42 pontos ganhos de 48. Ele também terminou a partida com 32 winners contra apenas 22 do João Fonseca. E existe outro detalhe que chama a nossa atenção. O João Fonseca esteve com uma quebra de vantagem nos 2 sets e não conseguiu sustentar essa diferença. Isso mostra uma das chaves para o jogo em Cincinnati. O João Fonseca precisará transformar vantagem em controle caso a tenha. E contra o holandês, criar oportunidades não basta. O brasileiro precisa proteger o próprio saque depois, caso ele consiga a quebra, e impedir que o holandês volte imediatamente para o set. Bem, vamos olhar o cenário, vamos olhar primeiro para aquilo que o João Fonseca tem de melhor nesse confronto. A direita é a arma central.
O João Fonseca consegue acelerar essa bola sem precisar de uma preparação longa. E quando ele encontra espaço para atacar com o forehand, ele assume o comando da troca e força o adversário a defender atrás da linha de base. Em Cincinnati, numa quadra dura que favorece um tênis agressivo, essa característica pode ganhar muito peso. Já o João Fonseca também consegue mudar rapidamente da defesa para o ataque. Ele tem essa boa transição. Uma devolução curta ou uma bola no meio da quadra já oferece uma oportunidade para ele entrar mais e acelerar. O saque representa outra peça importante do quebra-cabeça. Quando o João Fonseca coloca uma boa porcentagem de primeiro serviço e consegue iniciar o ponto em posição ofensiva, o jogo dele flui bem melhor. O problema surge quando o primeiro saque cai de rendimento. E o Xander Schauffele tem experiência suficiente para atacar essa segunda bola e colocar o João Fonseca sob pressão logo na primeira pancada depois do serviço. Por isso, a eficiência do saque do brasileiro terá influência direta no desenvolvimento da partida. Outro ponto forte do João Fonseca está na capacidade dele produzir velocidade dos dois lados. O forehand recebe mais destaque, obviamente, mas o backhand tem melhorado, que também permite que ele sustente trocas fortes sem precisar fugir daquele lado. Isso será muito importante porque o holandês tem recursos para variar direção e buscar o backhand antes de mudar o jogo para a sua direita. E agora existe um risco para o João Fonseca, a vontade dele resolver o ponto cedo demais. Ele tem demonstrado mais maturidade. E quando ele encontra confiança, começa a acelerar praticamente todas as bolas atacáveis. E essa postura gera winners, mas também aumenta o número de erros quando a escolha do momento não é boa. Contra o holandês Xander Schauffele, paciência terá valor. O holandês não precisa dominar todas as trocas para incomodar. Ele trabalha bem quando recebe ritmo, consegue usar a força do adversário e possui um primeiro saque capaz de gerar pontos curtos. O jogo de Bruxelas mostrou isso com autoridade, com clareza. Quando o holandês encaixou o primeiro serviço, o João Fonseca encontrou enorme dificuldade para entrar nos games de devolução. Então uma meta para o João Fonseca será pressionar o segundo saque. Se o brasileiro conseguir fazer boas leituras, colocar devoluções profundas e impedir que Xander Schauffele ataque logo depois do serviço, a dinâmica muda. O João Fonseca passará a jogar mais pontos em condição neutra e começará a ter espaço para impor a sua potência. O Xander Schauffele também tem uma característica que exige atenção. Ele já viveu partidas grandes e enfrentou adversários de alto nível ao longo da carreira. É um adversário extremamente experiente. O holandês já chegou ao 22º lugar do ranking mundial, como a sua melhor marca na carreira, e isso ajuda a entendermos por que esse número 59 não representa toda a dificuldade do confronto. Ele sabe competir. Ele não costuma depender de uma única solução. O primeiro saque funciona como uma arma. A direita produz peso. O backhand oferece estabilidade. E quando ele está confiante, o Xander Schauffele consegue absorver ataques e devolver bolas que obrigam o adversário a executar uma pancada extra, sempre mais uma bola. Ao mesmo tempo, existem caminhos para o João Fonseca explorar. O brasileiro precisa impedir que o holandês jogue confortável e parado. Se o Xander Schauffele consegue bater a bola bem plantado, ele encontra profundidade e passa a controlar melhor as trocas. O João Fonseca precisa deslocá-lo. Uma combinação interessante passa por pressionar o backhand, encontrar uma bola mais curta e mudar rapidamente para a direita do holandês. E outra alternativa está na devolução agressiva sobre o segundo saque. Existe também o componente físico e a parte mental que do João Fonseca está bem melhor do que o confronto anterior. O João Fonseca vem construindo uma temporada de 2026 com resultados que elevaram seu patamar no circuito. A própria posição entre os cabeças de chave em Cincinnati mostra toda essa mudança. Mas Cincinnati também serve como uma etapa importante antes do US Open. E isso
aumenta o valor da partida. O João Fonseca busca ritmo, confiança e sequência numa fase decisiva da temporada de quadras duras. Bem, na edição anterior de Cincinnati, o João Fonseca chegou à terceira rodada e agora ele entra tentando superar essa campanha. E existe um detalhe que reforça toda essa importância dele começar bem. O Zandschulp chega com um jogo oficial nas pernas dentro do torneio. O João Fonseca chega descansado, mas precisará encontrar o ritmo competitivo durante a própria partida. Os primeiros games terão peso. Se o João Fonseca começar sarcando bem, controlar os pontos curtos e evitar erros em sequência, ele conseguirá colocar a pressão do placar sobre o holandês. Se começar oferecendo segundos saques e tentando definir todas as trocas com uma ou duas pancadas, o holandês pode ganhar terreno. Bem, para mim, o principal ponto tático está na relação entre agressividade e seleção de golpes. O João Fonseca não precisa abandonar sua identidade. Pelo contrário, ele precisa atacar. Mas atacar com construção. Primeiro, colocar o adversário em dificuldade, depois entrar na quadra. Então, buscar a definição. Essa sequência reduz o risco de entregar pontos gratuitos e obriga os Zandschulp a defender em movimento. E eu também quero observar a devolução do João Fonseca. No encontro de Bruxelas, o primeiro saque do holandês teve rendimento altíssimo. Lembrando que foi 88% dos ganhos com essa bola. Tornaria a missão do brasileiro complicada de qualquer jeito com estatística. Então o João Fonseca precisa encontrar essa alternativa para achar essa devolução, buscar as bolas mais profundas para mudar o ponto, para ganhar os pontos, para impedir que o Zandschulp entre na quadra e domine. No segundo saque, o João Fonseca precisa avançar. Esse é o momento para ele assumir posição dentro da quadra e mostrar ao holandês que cada segundo serviço terá enorme pressão. E outro aspecto será o controle dos momentos decisivos. O último confronto serve como uma referência clara. O João Fonseca teve vantagem de quebra nos 2 sets e perdeu ambos. Agora, a situação exige uma resposta diferente. Conseguiu a quebra? O game seguinte precisa receber atenção máxima, total. Chegou ao 30 iguais no saque do adversário? Esse ponto merece construção. Entrou no tie-break? A primeira bola precisa ser tratada como bola decisiva. Em jogos equilibrados, entre jogadores com armas ofensivas, 2 ou 3 pontos mudam toda a história da partida. O retrospecto de 1-1 reforça essa sensação. O João Fonseca já mostrou que pode vencer o holandês. E o holandês também já mostrou que sabe neutralizar o brasileiro. Não existe mistério. O João Fonseca precisa sacar com eficiência, atacar o segundo serviço, controlar a ansiedade e movimentar o Zandschulp antes de buscar os winners. O Zandschulp tentará fazer o contrário. Vai buscar pontos rápidos com o primeiro saque, tentar manter o Fonseca longe da linha de base e explorar qualquer queda de precisão do brasileiro. Esse confronto também representa uma oportunidade para medir a evolução do João Fonseca. Quando eles jogaram em 2024, o João Fonseca estava em outro estágio da carreira. Quando voltaram a se enfrentar em 2025, o holandês venceu o João Fonseca. E agora chega o terceiro capítulo. O brasileiro entra com ranking superior, condição de cabeça de chave e um nível de cobrança diferente. Bem, eu quero saber a leitura de vocês. O João Fonseca vai conseguir desempatar esse confronto direto em Cincinnati? Bem, na minha análise, ele tem as armas necessárias para vencer. O ponto decisivo estará menos na força dos golpes e mais na forma como ele vai administrar essa força durante toda a partida. Se ele controlar os erros, proteger o saque nos momentos de pressão e atacar a segunda bola do holandês, o João Fonseca assume uma posição favorável, de liderança. Se o Zandschulp repetir a eficiência de primeiro saque, apresentada no jogo anterior em Bruxelas,
e conseguir alongar os games de serviço do brasileiro, o confronto pode ficar perigoso. A partida está marcada para este final de semana, segundo a informação divulgada, sem horário definido até a publicação. E será um teste interessante antes do US Open e uma oportunidade para o João Fonseca avançar em Cincinnati depois da terceira rodada alcançada na edição anterior. Agora, pessoal, faço um convite especial para vocês conhecerem outra parceira do canal. A Slice é uma marca brasileira especializada em vestuário para tenistas, utilizada por atletas profissionais e inspirada no lifestyle do tênis. A marca reúne elegância, conforto e performance dentro e fora das quadras. Acessem o site oficial da Slice e utilizem o cupom Tênis com o João para vocês garantirem 10% de desconto em todo o catálogo. Quem procura também equipamentos de qualidade para elevar o nível dentro das quadras também encontra uma excelente oportunidade na Red Brasil. Basta acessar o site oficial da marca e utilizar o cupom Tênis com João 10 para vocês receberem 10% de desconto em todo o site. E se o objetivo é construir um projeto de imigração para os Estados Unidos por meio do visto EB2 dígito NIW, a Amorim Global oferece assessoria jurídica especializada neste processo. O link está na descrição do vídeo e garante 10% de desconto para quem chegar por meio do canal. Também fica o convite para vocês conhecerem o Tênis com o João Ensina, o nosso segundo canal dedicado ao desenvolvimento de tenistas amadores, iniciantes, intermediários e avançados. Lá o conteúdo é totalmente voltado para a evolução técnica, tática e mental dentro das quadras. Bem, agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários qual será o placar de João Fonseca contra o holandês Zandschulp. E se vocês acompanharam essa análise até aqui, meu muito obrigado. Se inscrevam agora no canal Tênis com o João. O seu apoio ajuda o canal a seguir trazendo notícias e análises do circuito com bastante frequência. Eu sou o professor João Paulo, do canal Tênis com o João. Um grande abraço, meu muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.